Olá, a paz do Senhor, que bênção! Estamos iniciando mais um trimestre cujo comentarista é o nosso pastor Osiel Gomes, que está sendo uma bênção, será uma bênção para a nossa vida durante todo este trimestre. Aprenderemos muito a respeito da palavra de Deus, também para crescimento da nossa vida espiritual. Este segundo trimestre, nós falaremos sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós aprenderemos bastante a respeito da palavra de Deus. Eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você semanalmente para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Eu confesso que aprendo bastante estudando para estar aqui semanalmente. É um crescimento espiritual para as nossas vidas. A cada dia vamos tendo mais maturidade espiritual. Além de levarmos ensinamento para a nossa classe, também trazemos ensinamento e aprendizado para a nossa vida. E hoje, na lição de número 1, nós vamos falar sobre o início da caminhada. E o texto que foi tomado por base está em João, capítulo 3, versículo 1 a 8. Comenta aqui como foi o encerramento do seu trimestre, se foi uma bênção, se a sua sala correspondeu à expectativa, se os seus alunos de fato aprenderam a respeito da palavra de Deus. Jesus Cristo, aqui no texto que nós estamos tratando, ele tem um diálogo à noite com o príncipe dos judeus. Um dos textos bíblicos em que Jesus faz revelações surpreendentes e enigmáticas que somente entendemos e compreendemos por intermédio do Espírito Santo. Jesus declara a Nicodemos o único motivo que levou Deus a enviar seu único filho para morrer em lugar de toda a humanidade, por amor. Porém, para se alcançar essa salvação, é necessário crer, e somente assim a pessoa terá vida eterna. Tudo muito novo para um fariseu acostumado à observância da lei judaica. Jesus faz outra revelação ainda mais enigmática e que ia além do entendimento humano: nascer de novo. Nem Nicodemos, sendo um doutor da lei, compreendeu a respeito do que Jesus estava tratando. Compreendia somente acerca das coisas terrenas. E para ele, entre aspas, nascer de novo era algo impossível, visto que ninguém pode voltar outra vez ou retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo. Ou mesmo, na hipótese mais absurda e diabólica, a reencarnação. Nicodemos não tinha noção do que era nascer de novo. Era impossível o que Jesus estava afirmando. Nicodemos não compreendia as coisas celestiais e como elas se dão. Jesus estava falando sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando do poder que a salvação faz ou tem na vida do pecador. Quando uma pessoa se converte, o que acontece realmente é um novo nascimento. Sou eu e ao mesmo tempo não sou mais eu, uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, novos sentimentos, novo comportamento, uma nova fé, novo temperamento, novas atitudes, novo caráter, um novo eu. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual.
O nascimento somente ocorre por intermédio da palavra de Deus e do Espírito Santo, pois ambos têm o poder de gerar fé em nós. O novo nascimento nos transporta do reino físico para o reino espiritual. Nascemos novamente, agora na família de Deus. E como nascemos novamente, somos um bebê na fé. Nossos pecados passados, todos foram perdoados. Recebemos uma nova oportunidade e temos uma longa caminhada até chegarmos ao céu. Jesus ensinou como deve ser nossa caminhada, visto que passamos a ser peregrinos aqui na terra, os percalços da nova jornada e nos equipou com armas espirituais para vencermos a todas as investidas do maligno em nossa jornada cristã. Todo novo convertido, para ter sucesso em sua caminhada, ele precisa saber, conhecer todas as bênçãos recebidas e esperança nas que iremos receber no final da nossa jornada aqui. A salvação em Cristo nos proporciona bênçãos espirituais. E Deus somente nos abençoa em Cristo. Não há bênçãos se não passarmos pelo Calvário. Se estamos em Cristo, não há mais condenação. Mesmo que o mundo não nos perdoe e não esqueça dos nossos pecados, em Cristo não há nenhuma condenação. Pois somos libertos da lei do pecado e da morte. A lei, ela fala do poder que nos controla. A lei do Espírito da vida nos liberta, enquanto que a lei do pecado que controla acaba gerando morte, tanto física quanto espiritual. Para vencermos essa caminhada, precisamos ter convicção da nossa salvação e saber que Deus nos abençoou nas regiões celestiais, que são bênçãos espirituais. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, para louvor de sua graça. E essa mesma graça ele nos deu gratuitamente. Jesus disse a Paulo que a sua graça era suficiente para ele. E ela também é suficiente para nós, para vencermos essa caminhada. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Nunca podemos nos esquecer de tudo que ele venceu por nós. Para vencermos essa caminhada na salvação, Jesus nos deu bênçãos espirituais que nos ajudam a continuar a nossa caminhada, mesmo em meio às dificuldades que apareçam em meio a ela. Muitas portas se abrirão para nos tirar da rota, mas nenhuma delas é maior do que a que Jesus preparou para nós. Ninguém pode falar que não conseguiu vencer a caminhada devido às intercorrências da vida. Fomos munidos de armamento espiritual para vencermos aos ataques. Na salvação, recebemos o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso guia, que nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ele é o nosso penhor. Somos selados por ele como sinal de que pertencemos a Deus e de que seremos levados daqui um dia. Fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo na cruz. Fomos redimidos, pois Jesus pagou um alto preço pela nossa liberdade. Fomos santificados, nossos pecados
antes de Jesus foram perdoados. Agora, em Cristo, recebemos um indulto e podemos andar por aí livremente. Mesmo que o mundo nos acuse, estamos livres da condenação eterna. Todas essas bênçãos nos dão suporte em nossa caminhada. E é a partir dessas bênçãos que iniciamos a nossa caminhada cristã. E Jesus nunca falou que seria fácil. Sempre nos advertiu sobre a vigilância, a perseverança, a oração, a fé, a sobriedade, sobre a perseguição, a tentação, mas nos prometeu que nesta caminhada sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, não há por que temer a nossa caminhada. O novo nascimento, ele marca o início da caminhada do crente em Jesus Cristo. É novo, não é reforma, não é conserto da velha natureza, e sim novo nascimento. E o fim dessa caminhada é com a nossa glorificação para o arrebatamento da igreja. Somente temos vitórias, graças a Deus, por intermédio de Cristo. No tópico 1, nós vamos falar sobre a caminhada com Cristo. Primeiro ponto, compreendendo os dois caminhos. A vida humana e a vida com Cristo. É sobre isso que nós vamos aprender aqui. Há algumas linhas de discussão a respeito do que Jesus diz, entre aspas. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E continua dizendo, entre aspas, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando lemos alguns comentários bíblicos, percebemos linhas de interpretação diferentes um do outro. Por exemplo, o comentarista Weisby, ele entende que Jesus está tratando do nascimento humano quando diz nascer da água. E não pode ser a água do batismo, pois batismo fala de morte e não de vida, fala de sepultamento. Para ele, nascer da água é o nascimento natural de um bebê que veio do líquido materno. O comentarista da NVI, ele acredita que Jesus está se referindo à lavagem da palavra de Deus, pois em outro texto, Jesus afirma aos seus discípulos que eles já estavam limpos pela palavra. Paulo também usa uma expressão equivalente a essa. Temos a certeza que o novo nascimento, somente o Espírito Santo pode gerar na vida de alguém. Somente ele pode operar esse novo nascimento. Uma coisa, eles concordam. Qual seja o nascimento, da água ou o Espírito, Deus é o autor dos dois milagres. Letra A vida humana. Um mistério que depende de duas pessoas para que ocorra um homem e uma mulher. Ela se inicia na fecundação, entretanto se inicia no momento do nosso nascimento natural. Como é a trajetória humana? Passamos por fases que vão da primeira infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Nascemos e morremos. E que a única coisa que temos certeza que irá acontecer em nossa vida, caso Jesus não volte antes disso. Esse nascimento carnal, e nascemos dos nossos pais. Isso quer dizer que nós nascemos dos nossos pais. Que Jesus fala do que é nascido da carne é carne. Ele está falando do nascimento natural. Letra B. Vida com Cristo. É o nascimento do Espírito, que pode tornar nossa jornada aqui maravilhosa. Ele nos chama, nos escolhe e somos nós que tomamos a decisão
de deixá-lo fazer parte da nossa caminhada, de entrar e fazer mudanças interiores e exteriores em nossas vidas. É estarmos sob a lei do Espírito, o poder que opera vida em nós. É fazermos parte do reino de Deus, cujas regras são dele e nós somos súditos deste reino. Saímos da esfera carnal e entramos na esfera espiritual. E não nos conformamos mais com o jeito de ser deste mundo. E passamos a ter a mente renovada para que sejamos capazes de experimentar e de comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E isso nos torna filhos de Deus, pois somos nascidos do Espírito. No ponto 2, os 3 companheiros da nossa jornada. Os 3 companheiros, é claro que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo é concedido por Deus por intermédio de Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Deus enviou a Jesus Cristo, que por sua vez voltaria ao Pai e que rogaria a Deus que enviasse o Espírito Santo. Somos filhos por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Podemos chamar a Deus de Pai. Somos fortalecidos, amparados, ajudados e protegidos por Deus, o nosso Pai. Passamos a ter um relacionamento com Deus de pai e filhos. E foi isso. E isso foi Jesus que trouxe para nós. Deus nos concede todas as vitórias por intermédio de Jesus. E somente por intermédio do Espírito Santo, nosso Consolador, Conselheiro e amigo, é que nos tornamos filhos de Deus. Pois Ele opera em nós um novo nascimento, o que Jesus afirmou a Nicodemos ser o nascer do Espírito. No tópico 2, nós vamos falar sobre o novo nascimento. No ponto 1, por que precisamos do novo nascimento? O que significa novo nascimento ou renascer, segundo a palavra de Deus? A origem de tudo é o Éden, a queda do primeiro casal. Renascer é experimentar a obra criativa e que traz vida, que é realizada pelo Espírito Santo. Deus advertiu Adão e Eva que no dia em que rebelassem contra ele, pela desobediência aos seus mandamentos, morreriam. A serpente negou o fato, mas por fim morreram, tanto física quanto espiritualmente. O homem passou a ter uma natureza caída e por si não conseguiria se salvar. Por isso, precisaria ser purificado de seus pecados para que tivesse uma salvação pessoal. E somente o sacrifício de Jesus tem o poder de nos fazer renascer. Somente o Espírito Santo pode trazer vida a essa nova natureza. Somos vivificados e de filhos do diabo nos tornamos filhos de Deus. E na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para salvar o mundo perdido e, por intermédio da sua morte, gerar nova vida em nós, os que cremos. No ponto 2, a religião não faz nascer de novo. Somente o que nos liga a Deus é Jesus Cristo, que por intermédio da cruz nos reconciliou com o Pai. Somente quem pode gerar nova vida em nós é o Espírito Santo. E Nicodemos tinha isso em mente. Quando o Espírito Santo trouxe vida àqueles ossos secos lá de Ezequiel. Ele era um religioso, um fariseu, príncipe dos judeus e um mestre no sinédrio, e não compreendia as coisas espirituais. O farisaísmo era uma religião que construiu uma cerca em volta da lei
dificultando a observância da lei, além do que observavam a tradição oral e possuíam mais de 613 preceitos. Eles estreitaram o caminho para o céu. Sabemos que nem todo fariseu era hipócrita, visto a declaração de Nicodemos ao se referir, entre aspas, nós sabemos que os sinais que Jesus operava, somente alguém vindo da parte de Deus poderia fazê-los. Fariseu é um membro de uma seita religiosa que ostentava grande santidade exterior da sua vida. Era monoteísta, mas a religião não oferecia o que a sua alma precisava. E por isso foi ao encontro de Jesus. E Jesus, vendo a sinceridade do seu coração, lhe revelou que a nova vida que ele precisava, somente o Espírito Santo pode gerar em cada um. Não são nossas obras boas que geram nova vida, e sim a regeneração que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E ele entendeu. Se vivermos segundo a carne, nos voltamos para o que a carne deseja. Mas se vivermos segundo o Espírito, voltaremos a nossa mente para ele. Aquele que não se submete à lei de Deus se torna inimigo de Deus, pois a carne gera morte e o Espírito gera vida e paz. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, porque os homens não creem em Jesus. Convencer da justiça, porque Jesus foi para o Pai. Convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. No ponto 3, o novo nascimento e o seu processo. Nascer de novo é o nascimento vindo do céu, gerado pelo Espírito e pela palavra de Deus. Ninguém pode nascer de novo sem que tenha nascido do céu, gerado pela palavra que é viva e que ela é permanente. Aqui encontramos a interpretação para o texto em que Jesus faz referência à água e ao Espírito. Nós encontramos outra interpretação que o comentarista da lição traz aqui para nós. Quanto ao Espírito, não fica nenhuma dúvida do que significa. Mas quanto à água, há diversas explicações. Nesse caso, o comentarista expressa ser a lei de Deus a que Jesus se refere, a antiga lei. É um tanto misterioso o que Jesus quis dizer sobre isso. Não nos ateremos muito ao termo, mas quanto ao Espírito, sim, não fica nenhuma dúvida que se trata do Espírito Santo, que somente ele pode gerar nova vida. Ninguém pode vê-lo. Jesus então fez uma analogia, isto é, uma relação de semelhança entre coisas distintas do Espírito com o vento. Não sabemos onde começa ou como nasce, para onde vai, mas podemos senti-lo. É um mistério a obra da regeneração em uma pessoa. E somos transformados pela fé. Esse processo é um milagre que vem do alto, um mistério da fé. Ninguém pode ver por fora a transformação. Ela não é exterior, mas há sinais evidentes quando uma pessoa realmente nasceu de novo. Ela não vive mais em pecado, ama a Deus, ama o próximo, vence o mundo, resiste ao pecado, vive uma vida cristã vitoriosa e obedece aos mandamentos divinos. No último tópico, nós vamos falar sobre o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Quero lembrar você que eu vou deixar aqui na descrição desta aula, aqui bem embaixo, o link do meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, e também o link
da Hotmart. Se você quiser adquirir esse PDF, exatamente como eu falo aqui, é só você clicar no link. Se você preferir, você pode ser um assinante trimestral e receber semanalmente todos os PDFs deste segundo trimestre. Então é só você acessar aqui no WhatsApp, você fala diretamente comigo, e pela Hotmart você adquire lá diretamente o seu PDF. No primeiro ponto, o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele pode ser melhor traduzido como Nova Aliança e revela um contrato estabelecido por Deus em que o homem pode aceitar ou rejeitar, mas nunca alterar. Foi Jesus Cristo que usou pela primeira vez esse nome ao instituir a ceia do Senhor. Estabeleceu a nova base de comunhão com Deus e que se daria por intermédio do seu sangue, do sangue dele. A essência dessa nova aliança consiste no cumprimento da antiga aliança por meio de um sacrifício que fosse adequado para remover pecados e operasse uma motivação interior, ao invés de ser um regulamento para condutas exteriores, como era a lei. E somente Jesus Cristo pôde cumprir toda a exigência da lei. O Novo Testamento, do grego, entre aspas, rikaine diatheke, juntos, o Antigo e o Novo Testamento foram as escrituras sagradas do cristão. No tempo de Jesus, quando se referiam às escrituras sagradas, era somente o Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma declaração do novo método de como Deus tratará com o homem. No ponto 2, o tema principal do Novo Testamento. Sem dúvida nenhuma, Jesus é o tema central, não somente do Novo Testamento, como do Antigo Testamento também. Nenhum dos personagens descritos aqui ganhariam relevância se não fosse por Jesus. O que seria de Paulo, de Pedro e tantos outros se não estivessem à sombra de Jesus? Tudo que fizeram foi em nome de Jesus, receberam o ministério da reconciliação e em todo o tempo anunciaram a Jesus com ênfase na salvação e cujo interesse maior era o de reconciliar o mundo com Deus. No ponto 3, a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. Jesus não veio aqui para invalidar o Antigo Testamento ou a lei de Deus. Ele veio cumprir. A lei civil e moral permanecem para sempre. Apenas a lei cerimonial foi prescrita, pois Jesus a cumpriu na cruz do Calvário. Jesus, ao se referir às Escrituras, chamou-a de lei, profetas e escritos. A nossa caminhada começa aqui, no Novo Testamento. Ele registra o que Jesus veio fazer pela humanidade. Trata a respeito da nossa salvação, dos nossos desafios, da nossa fé, das guerras espirituais que travamos diariamente. Então, não preciso ler o Antigo Testamento. Deve ler. Sem ele, você não entenderá nunca o Novo Testamento. O Antigo Testamento trata das promessas, enquanto que o Novo Testamento trata do cumprimento das promessas. Ele é a consumação do plano redentor de Deus prometido em Gênesis. A partir da nossa reconciliação, iniciamos uma nova jornada, uma nova caminhada. Agora, não mais sem direção, sem propósito, mas olhando para as promessas do Novo Testamento, que ao final da nossa jornada de fé tem um céu nos aguardando. Amém? Espero ter te ajudado com essa introdução. Vamos aprender muito mais, né? Receberemos mais informações ao longo deste trimestre.
Quero externar aqui o meu agradecimento, carinho de todos vocês que estiveram comigo no primeiro trimestre. Que Deus continue te abençoando. Você que adquiriu meu material, muito obrigada pela confiança e também pelo seu carinho. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que estão aqui semanalmente, para as pessoas que comentam no meu canal, porque isso é muito importante. Você que se inscreveu, muito obrigada por se inscrever no meu canal. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram individualmente. Eu quero mandar para o nosso querido pastor Jorvali e toda a sua equipe de professores na AD Anchieta, no Litoral Sul, Capixaba, no Espírito Santo. Um abraço, muito obrigada pelo carinho. Nossa irmã Josivânia Mendes, seus filhos também, da AD Campo de Recife, Olinda. E também para nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, Pernambuco. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem comigo neste segundo trimestre. Não me deixem aqui sozinha. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então,